Quer morar na Espanha gastando pouco? Então no vídeo de hoje nós vamos mostrar algumas cidades que você deve evitar. Hoje nós vamos falar das 10 cidades com o maior custo de vida aqui da Espanha e no final nós vamos dar a nossa opinião sobre morar ou não nessas cidades. Habla galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal feito para quem quer saber tudo sobre morar na Espanha. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Thiago e no vídeo de hoje nós vamos dar sequência a uma série de vídeos que nós estamos fazendo aqui no nosso canal para ajudar você a escolher uma cidade para morar aqui na Espanha. Nós sempre comentamos que para escolher uma cidade para morar aqui na Espanha é preciso levar em conta uma série de fatores, né? Fatores que são atrelados à cidade e fatores que são pessoais. E com esse vídeo, com essa série, o nosso objetivo é ir apresentando para vocês uma série de dados sobre cada uma das cidades, para que dessa forma você possa ir definindo já e orientando um pouco a sua busca. A Espanha possui mais de 8.000 cidades, então se você for analisar uma por uma, vai ser uma tarefa impossível de você escolher uma cidade para morar aqui. Então se você já começa a definir alguns aspectos, colocar alguns filtros, você vai diminuindo a quantidade de cidades e aí no final você fica com algumas cidades para você poder aprofundar o seu estudo. Então aí nos outros vídeos dessa série nós já mostramos quais são as 10 maiores cidades da Espanha, quais são as cidades com os piores índices de segurança. E se você ainda não viu esses outros vídeos, nós vamos deixar aqui na descrição desse vídeo o link de cada um deles para que você possa assistir e continuar aí com o seu estudo, a sua definição de qual cidade você quer para morar aqui na Espanha. Como nós sempre falamos nesse tipo de vídeo que envolve estudo, os dados podem ser diferentes de acordo com cada estudo. Então de repente você faz uma pesquisa e você vai encontrar outras cidades diferentes dessas que nós vamos colocar aqui. Não significa que um estudo está certo, que o outro estudo está errado. Tudo depende dos dados que estão sendo coletados e analisados por cada estudo. Nós sempre procuramos utilizar para os nossos vídeos estudos que estejam mais ligados com a realidade de quem vem morar aqui na Espanha. Então, por exemplo, nós não pegamos um estudo que leve em conta o preço da compra de um imóvel, né? Nós procuramos estudos que levem em conta mais a realidade de quem está chegando, né? Que vai alugar um apartamento, ou que vai alugar um quarto por aqui, aquelas despesas de mercado, do dia a dia, o transporte público. Enfim, um estudo que tenha mais ligação com a realidade que nós acreditamos que a maioria, que é a que nós vivemos aqui, e que nós acreditamos que a maioria das pessoas que nos assistem e que pretendem vir morar na Espanha vão ter quando chegar aqui. Nós utilizamos um estudo da Universidade Autônoma da Catalunha, junto com outros órgãos públicos e outras universidades, que atende os nossos pré-requisitos, né, o que nós acabamos de explicar. E nós vamos fazer como sempre, começar da 10ª cidade mais cara, indo até a primeira. E já vamos começar com a primeira cidade, entre as 10 mais caras aqui da Espanha, que é a cidade de Oviedo. Essa cidade ela possui um custo de vida de 2,4% maior do que o resto da média espanhola. É uma cidade que está localizada no noroeste da Espanha, já mais bem na parte de cima do mapa da Espanha. É a capital da comunidade autônoma de Astúrias e ela não tem um custo de vida tão mais alto assim do que o resto da média. Então ela pode ser uma boa opção para você escolher para vir morar aqui, mas para nós brasileiros tem aí outros fatores que precisam ser levados em conta. Como ela está numa região já mais ao norte, ela é uma cidade já com um clima diferente, por exemplo, de Madrid. É uma cidade que a temperatura média ao longo do ano aí fica na casa de 12 graus. E no verão as temperaturas mais altas são de 18 graus, né? Então é uma região mais fria, mais úmida. Isso além do custo de vida, que não é tão mais alto assim do que o resto da Espanha, precisa levar em conta também esses outros fatores, né? Mas é uma região desenvolvida aqui da Espanha, uma região que a gente ouve falar super bem, então poderia ser a sua opção também. E em nono lugar, com um custo de 2,5% a mais do que o resto da média espanhola, a cidade de Marbella. E aí nem dá para dizer que o paraíso custa tão mais caro assim, né? É uma diferença pequena em relação ao resto da Espanha. E para quem não conhece, Marbella é um dos principais destinos turísticos aqui da Espanha, muito famosa pelas praias, né? Uma cidade muito conhecida, que recebe muitos turistas. E é uma cidade interessante para quem quer ter clima, para quem gosta, ao contrário da outra cidade que nós mostramos, de frio e chuva. Essa aqui já é uma cidade com temperaturas mais altas ao longo do ano, onde tem a praia, para aquelas pessoas que não abrem
mão de ter a praia por perto, essa cidade tem isso também. E por ser uma cidade turística, naturalmente já tem um custo de vida mais alto, né? Mas o dela nem é tanto assim. É uma cidade aí com 150 mil habitantes e ela já apareceu aqui num outro vídeo que nós fizemos, que é o vídeo sobre as 10 cidades com piores índices de segurança aqui da Espanha, né? Então aí já vai somando índices e critérios que você pode ir colocando na balança para escolher a sua cidade. E em oitavo lugar, outro paraíso aqui da Espanha, a cidade de Palma de Mallorca, também com 2,5%, igual a Marbella, um pouquinho acima do nível da Espanha, e é outro destino turístico. Então vale mais ou menos as mesmas considerações do outro vídeo, da outra cidade, de Marbella, com relação a clima, com relação a trabalhos também, mais ligados à área do turismo, né? Para quem é dessa área, pode ser interessante escolher uma dessas cidades. E aí é interessante nesse caso aqui ressaltar também o fato de ser uma ilha, né? Que ela não... Aí você que vai morar lá precisa ver como que é a questão de comunicação com a parte continental. Se você tem esse interesse de repente aproveitar finais de semana ou feriados prolongados para você poder fazer uma viagem mais curta pela Espanha, conhecer, de repente você vem para cá com o objetivo de conhecer toda a Espanha, e aí se você vai para uma dessas cidades que é em ilha, você precisa ver como que é essa comunicação, como que é o transporte entre a ilha e o continente, para isso não frustrar os seus planos. E em sétimo lugar, com 2,6% de custo de vida mais alto do que o resto da média espanhola, uma cidade que provavelmente você conheça, nem que seja pelo nome, que é a cidade de Santander, que acaba sendo bem conhecida aí no mundo por conta do banco que foi fundado aí na cidade e tem presença no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Santander é a capital da comunidade autônoma da Cantábria, tem mais ou menos 200 mil habitantes. É uma cidade que tem mar e montanha, ela está situada entre o mar e a montanha, então assim tem climas diferentes, tem bastante opções aí de passeio. É uma cidade culturalmente muito rica, que tem um setor de serviços muito forte, e é lógico que, como a gente sempre fala, precisa se levar em conta vários fatores. Mas olhando assim, fazendo uma relação custo-benefício, por ser uma cidade bem desenvolvida e ter um custo não tão mais alto do que o resto da Espanha, Santander pode ser uma boa opção se a gente analisar apenas esses quesitos. E em sexto lugar, a cidade de Toledo, com um custo de vida 2,8% maior que a média espanhola. De todas as cidades que nós mostramos até aqui, Toledo é a que está mais próxima de Madrid, é uma das cidades que está na nossa lista para conhecer aqui da Espanha, nós ainda não conseguimos, mas em breve a gente pretende ir para lá, inclusive vamos gravar um vídeo, fazer um tour. Então se você tiver interesse e quiser conhecer um pouquinho de Toledo ainda estando no Brasil, já se inscreve aqui no nosso canal, ó, botão vermelho aqui embaixo, inscrever, que aí você vai receber a notificação desse vídeo e de todos os outros que nós postamos aqui. Todas as semanas nós postamos 2 vídeos e o nosso conteúdo sempre voltado para ajudar você a se preparar melhor para vir morar aqui na Espanha. Mas enfim, voltando a falar de Toledo, é uma cidade histórica, ela já foi capital do Império aqui na Espanha, né, e ela conserva muito desse patrimônio. Então, além de toda a questão aí de ter um custo de vida não tão mais caro do que o resto da média, ainda é uma cidade com um patrimônio histórico, uma cidade com bastante coisa para você conhecer. E essa vantagem de estar perto de Madrid. Ela pode não ser tão recomendada para quem precisa estar em Madrid todos os dias, para quem tem aquela necessidade, vamos dizer assim, de bater cartão aqui, né, aquele compromisso com hora marcada todos os dias. Mas é uma cidade que para quem precisa estar em Madrid ou quer estar próximo de Madrid, né, com um custo de vida mais baixo, é uma cidade interessante. A distância entre ela e uma viagem entre Madrid e Toledo em carro dura cerca de 1 hora. Em quinto lugar, a cidade de Saragoça, com 3% de custo de vida mais alto do que a média espanhola. Saragoça é uma das maiores cidades aqui da Espanha, ela possui cerca de 675 mil habitantes, inclusive ela aparece no nosso ranking das 10 maiores cidades aqui da Espanha, lá no outro vídeo que nós fizemos, e lá a gente dá mais detalhes sobre ela. Mas ela é uma cidade importante aqui da Espanha, principalmente para o setor logístico, porque ela está aí bem localizada com relação às principais cidades da Espanha. Ela possui uma posição estratégica com relação às cidades de Barcelona, Madrid, Valência, ela fica mais ou menos no meio de todas essas cidades, né? Então, por conta dessa posição geográfica, ela acaba sendo uma cidade muito importante para o setor de logística e também tem um setor industrial bem desenvolvido. Essas características, né, somado ao custo de vida e as características econômicas da cidade, também é muito importante para você ir analisando
e conseguir aí chegar naquele filtro que eu falei no começo do vídeo, né? Um filtro de poucas cidades com as características que você quer para você conseguir aprofundar o seu estudo. E agora nós vamos dar um salto aí um pouquinho a mais, a gente veio aí de 2,5%, 2,8%, 3%, mas agora nós vamos para 6,5%, porque a quarta cidade com o custo de vida mais caro aqui da Espanha é Bilbao. Ao contrário de Toledo, Saragoça, Palma de Mallorca, todas as outras cidades que nós falamos que está na nossa lista para nós conhecermos, Bilbao a gente já conseguiu riscar da lista, é uma cidade que a gente conheceu, uma cidade muito bonita, uma cidade agradável e que se nós tivermos oportunidade de voltarmos, nós voltaríamos, porque nós gostamos demais da cidade, assim, embora a gente foi como turista, não sabe, não pode dizer aí a questão da vida lá, né, do dia a dia, mas a cidade nos encantou. Bilbao é outra cidade que fica no norte da Espanha, ela fica no País Basco, que é uma região que tentou se separar da Espanha, ficou toda a história, tudo que aconteceu aqui, teve muitos casos de terrorismo, a questão do ETA, mas tudo isso já ficou para trás, hoje já não existe mais o ETA, a gente não ouve falar nessa questão, então a parte da segurança aí, que era algo que antigamente as pessoas tinham medo, hoje já não tem mais, ela é totalmente tranquila. E é uma cidade que durante muito tempo ela foi considerada a cidade mais industrializada da Espanha. Os principais setores econômicos ali era a indústria e também o setor portuário muito forte. Mas com as mudanças que teve aí no mundo, né, a questão das indústrias, a China ganhando protagonismo na indústria e tudo isso, Bilbao foi deixando aos poucos de ser a cidade industrial que era e o setor de serviços foi ganhando relevância. Ainda é forte a parte da indústria na cidade, então para quem pretende trabalhar com indústria pode ser uma opção, mas o setor de serviços, de turismo, vem ganhando cada vez mais protagonismo na parte econômica. Em Bilbao também estão as sedes de muitas das grandes empresas espanholas e até mesmo em multinacionais, né? A sede espanhola dessas multinacionais está em Bilbao. Tudo isso faz com que o salário na cidade seja mais alto. E sempre andam junto, né? Salário alto, custo de vida mais alto, é natural. Mais pessoas vão querer morar ali, o aluguel passa a ser mais caro, enfim, tudo passa a ter uma maior procura, o custo sobe, né? Então do mesmo jeito que o salário sobe, as coisas sobem, mas isso pode ser uma boa opção para quem quer ir para essa cidade, né? Porque o salário consegue acompanhar o custo de vida. Da nossa experiência, dos dias que nós passamos lá, e a gente constatou que boa parte do ano é assim, é uma cidade que chove muito, né? Nós estivemos lá durante 4 dias e todos os dias no período da tarde choveu, então assim, não é aquela coisa que passa o dia inteiro chovendo, mas a chuva está ali presente, né? Você precisa sair com o guarda-chuva, precisa sair preparado. Quem quer vir para trabalhar aqui, quem quer morar em Bilbao, precisa estar ciente disso. Se isso não incomoda, os outros pontos, né, fazendo a relação custo-benefício, parece ser muito atrativo, torna essa cidade muito atrativa. E agora mais um pequeno salto de 6,5% para 9,9% a mais de custo de vida. Nós vamos falar da cidade de Santander. Errou! Que também fica no País Basco, está ali próximo a Bilbao, na região norte da Espanha. Ela já fica mais próxima da França, né? A fronteira da Espanha com a França, ela está ali bem próxima. É uma cidade de 200 mil habitantes, é uma cidade conhecida pela alta qualidade de vida, ela apareceu lá no vídeo das cidades com melhor qualidade de vida aqui da Espanha. É uma cidade onde o setor dos serviços, o comércio é muito forte, mas o turismo também tem um grande protagonismo na parte econômica, então para quem é dessa área pode ser uma excelente opção. E em segundo lugar, com um custo de vida de 13,6% maior do que o resto da Espanha, a cidade de Barcelona. A segunda maior cidade da Espanha, o segundo maior custo de vida. Barcelona dispensa apresentações, é uma das cidades mais conhecidas aqui da Espanha, uma das cidades mais conhecidas do mundo, e creio que todo mundo sabe um pouco sobre Barcelona, nem que seja sobre o time de futebol, mas um pouco sobre Barcelona todo mundo sabe. E Barcelona, na parte econômica, né, a parte de todos os pontos turísticos, por tudo que ela é famosa, na parte econômica também ela é bem desenvolvida, não é à toa que ela é a segunda maior cidade da Espanha. Ela tem um setor industrial forte, ela tem porto, o setor do turismo também é muito forte, é uma das cidades que mais recebem turistas. E ela também tem o setor da construção civil, que emprega bastante gente, né? Acaba sendo um setor que atrai muita gente que está vindo de outros países para cá. E sempre quando tem muito trabalho, acaba gerando um maior custo de vida na cidade, isso é natural, né? Tem maiores salários, mas tem um maior custo de vida
como nós já falamos. Para quem está na fase aí de definir alguma cidade para morar e já pensava ou passou a pensar em Barcelona agora, a gente precisa deixar um outro ponto aqui importante, né, para você levar em consideração, que é o fato do idioma catalão. Nós já ouvimos diversos relatos de pessoas que moram na Catalunha e que para conseguir um emprego dizem que é necessário muitas vezes você saber o catalão além do espanhol. Para quem não sabe, a Catalunha é uma região aqui da Espanha, onde fica a cidade de Barcelona, e lá eles, além do espanhol, possuem um outro idioma, que é o catalão, e ele é um idioma muito falado, né, naquela região. Ao contrário de outras regiões da Espanha, que possuem um outro idioma, mas não é tão utilizado, na Catalunha ele é mais utilizado, então por isso é que às vezes você vai precisar, além de saber o espanhol, saber esse outro idioma. Então isso também precisa ser levado em conta, porque às vezes você vai ter o trabalho de aprender o espanhol e o catalão. Então precisa ver como conciliar tudo isso aí na sua preparação, ou se de repente compensa pensar numa outra cidade, enfim. Nós queremos colocar aqui os pontos para você analisar, para você conseguir fazer o seu estudo e definir a cidade para morar aqui. Em primeiro lugar, eu imagino que você já saiba qual é a cidade mais cara para viver aqui na Espanha. Com 15,3% a mais de custo, Madrid, que é a principal cidade da Espanha, é a capital do país também, a maior cidade, é a segunda maior cidade da Europa, só fica atrás de Berlim. Então, com tudo isso, é óbvio que o custo de vida aqui seria mais caro. Por ser a capital, muitas empresas possuem aqui seus escritórios, suas representações, então isso gera mais contratações, mais demanda por mão de obra. Também existe a sede dos órgãos públicos aqui da Espanha, que também gera mais emprego. Então tudo isso, mais demanda por mão de obra, salários mais altos, obviamente custo de vida mais alto, como nós já falamos. Madrid é uma cidade onde o turismo é muito forte, representa muito na economia da cidade. Agora recentemente com a crise do coronavírus esse foi um dos setores mais afetados, mas aos poucos a vacinação na Espanha já é uma das que está mais avançada no mundo, e aos poucos a gente acredita que a gente já vê um pouco, né, essa retomada, e que o setor do turismo vai continuar sendo um dos mais importantes aqui da capital espanhola. Também a construção civil aqui é muito forte, gera muito emprego, tem bastante obras aí começando, obras de reforma. Esse é um setor muito importante para a cidade, para a economia e para quem vem também aqui procurando trabalho. A indústria na cidade de Madrid, ela já foi muito mais forte, já representou muito mais para a economia da cidade, mas é um processo natural, na medida que a cidade vai crescendo, as indústrias vão se afastando um pouco, e aqui, como tem uma boa comunicação entre a cidade de Madrid e as cidades do entorno, acaba que muitas empresas que estavam em Madrid, muitas indústrias, vão se afastando um pouco e indo para a região metropolitana. Então existe aqui o corredor de Henares, que é uma região com muitas indústrias, a própria região que a gente mora aqui, a região sul de Madrid também, bastante dessas indústrias que saíram de Madrid vieram para cá, e continua sendo uma opção de emprego, tanto para quem mora em Madrid quanto para quem mora nessas cidades, porque mesmo para quem mora em Madrid o deslocamento não é tão complicado, né? Tem trem, metrô, ônibus, de carro também não é nada demorado, tem bastante acesso, então continua sendo um setor, mesmo que ele economicamente não seja representativo na cidade de Madrid, tão representativo como já foi, ele continua sendo uma boa opção, né? Continua sendo uma oportunidade de emprego para quem está chegando. E outro fator também interessante de ressaltar aqui de Madrid, lá no vídeo que nós fizemos das cidades com maior qualidade de vida, ela aparece em segundo lugar. E por conta desses fatores, Madrid acaba sendo uma cidade muito escolhida pelos brasileiros que querem morar aqui na Espanha. E para você que está decidindo qual cidade vai morar aqui na Espanha, o fator econômico que nós apresentamos no vídeo de hoje é um dos fatores mais importantes a serem levados em conta na hora dessa escolha. Lógico que existem os outros fatores, os fatores pessoais, como o clima, enfim, vários outros fatores. Mas é importante você saber se na região que você vai morar tem o tipo de emprego que você está procurando. Uma pessoa que quer trabalhar na indústria, ela não pode ir para uma cidade com características rurais. Ela precisa procurar a cidade onde tenha a indústria. Pessoa que quer trabalhar no setor de turismo, mesma coisa. Enfim, você precisa aí ter essas informações, saber se o mercado de trabalho na cidade, quais são as profissões mais procuradas e como é o mercado de trabalho. E isso quase que inevitavelmente
você vai coincidir com o custo de vida mais alto. Então não adianta descartar uma cidade porque ela tem um custo de vida mais alto, porque você também vai estar descartando maiores oportunidades de emprego e maiores salários. Quase todos os estudos que nós pesquisamos para fazer esse vídeo, eles são unânimes, né? Alguns estudos colocam Madrid até com 30% mais caro do que as outras cidades. Como eu falei, depende muito dos critérios, né? Mas quase todos os estudos coincidem no fato de que essas cidades que têm o custo de vida maior, ela também tem o salário mais alto. Então fica mais equiparado quando você coloca na balança o salário e o custo de vida. Porque não adianta você ir para um lugar onde tem um custo de vida baixo, mas você também não vai conseguir encontrar trabalho. A não ser que o seu caso, você tenha renda no Brasil, você venha para cá com o visto de residência não lucrativa, enfim, não importa o tipo de visto, mas que você não precise trabalhar aqui. Aí sim, como nós já aconselhamos em outros vídeos, vale a pena você procurar somente pelo custo de vida, né? Procurar uma cidade que tenha um custo de vida mais baixo e tem as outras características que você julga importante. E aí no final, aquele conselho nosso de pai chato, né? Que a gente sempre brinca, que a gente fala sempre para estudar. Se você já definiu a sua cidade aqui na Espanha, aproveite o tempo que você está ainda no Brasil para estudar, para conhecer mais sobre essa cidade. Se você não definiu, comece a estudar já, comece a fazer o filtro que nós falamos, coloque aí na balança, num papel, tudo que você não abre mão numa cidade, a questão do clima, a questão do que você gosta de fazer de lazer, se você gosta de praia, a questão econômica, se a região atende o que você quer trabalhar, qual a profissão que você quer desenvolver aqui na Espanha. Coloque tudo isso e comece a filtrar. Com certeza daqueles 8.000 municípios aqui da Espanha, você vai conseguir reduzir isso bastante a um grupo limitado e vai conseguir aprofundar o estudo sobre cada uma dessas cidades e a chance de você acertar na escolha vai ser muito maior. E para você que aguentou firme até aqui, que assistiu esse vídeo inteiro, o nosso muito obrigado e até o próximo vídeo.